Olha, agora, hoje, nesta aula de hoje, pode entrar, pode sentar, eu espero. Entraram? Sentaram? Tá todo mundo acomodado? A Duda tá sentada? Tá sentada, Duda? Então, para de conversar, né, Duda? Você tá aí cutucando a colega. Então, vamos lá, gente. Olha só. A aula de hoje é um avanço na obra de Platão, grande filósofo, o maior filósofo de todos os filósofos, o criador da filosofia como nós a conhecemos hoje, e o seu personagem, Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, nós conhecemos dele aquilo que Platão escreveu e outros. Aristóteles também escreveu. Aristófanes, que era comediante, também escreveu. Outros escreveram, mas se perdeu. Não importa o Sócrates real ou o Sócrates não real, isso não importa. O que importa é nós olharmos para Sócrates como personagem de Platão, que tem muita coisa que pode ter acontecido mesmo e tem muita coisa que é da imaginação criadora de Platão, que criou esta literatura, esse tipo de literatura chamada filosofia. Mas por que nós vamos entrar na obra A República, ou pelo menos dar um início nela? Por que nós vamos falar deste livro, ou desta obra com vários livros, A República de Platão? Por uma razão simples, gente. Quando nós começamos lá na primeira aula, nós falamos que a política é uma maneira de organizar a polis, a cidade, ou o Estado. Nós falamos que esta maneira de organizar tem um objetivo, que é a harmonia da cidade, ou seja, a cidade tem que ser justa, a justiça tem que imperar na cidade. E nós falamos também que o mito de Protágoras, o sofista Protágoras, fez uma apologia da democracia. Mas para a democracia funcionar, é preciso que os homens tivessem duas qualidades, pelo menos. Eles fossem justos e eles tivessem vergonha. Mas Platão não estava nada convencido, e nem nós, que os homens sejam todos eles justos em igual condição. Muito menos que os homens sejam vergonhosos, tenham pudor em igual condição, ou em igual tamanho, em igual quantidade de pudor. Uns são vergonhosos, outros são desavergonhados. Uns são justos, outros são injustos e não têm vergonha de serem injustos. De modo que, como é que fica a democracia? Como é que fica a conversação? Se é preciso que os homens sejam justos e tenham pudor. Platão, quando escreveu este livro, Protágoras, cujo nome é o nome do próprio sofista, chamado Protágoras, ele contou este mito exatamente para mostrar que não dava certo, que a democracia não funcionava. Ela não funcionava não só porque no mito de Protágoras está embutido a ideia de que os homens precisam ter estas virtudes que eles não têm, mas ela não funcionava também na própria prática. Platão foi alguém que passou por muitos conflitos políticos e alguns deles atingiram sua própria família. E não só isso. Sócrates foi denunciado por corromper a juventude. Sócrates foi denunciado por não acreditar nos deuses da cidade. Sócrates foi denunciado por
acreditar ou introduzir novos deuses. E Sócrates enfrentou um julgamento público de 500 votantes. E ele perdeu, ele se defendeu e perdeu. E ele foi condenado à morte, ele foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. Bem, isso abalou Platão. Abalou muito Platão. Mas mais do que isso, Sócrates pairou na vida de Platão como um personagem que ele devia um dia resgatar. E ele resgatou. Muitos anos depois da morte de Sócrates, ele começou a escrever. Ele fundou uma grande escola chamada Academia, comprou um terreno, ali ele fundou uma escola. E quando ele escreveu a República, ele a escreveu em duas partes. Primeiro ele escreveu o livro 1 e o livro 2, depois de muito tempo ele voltou e aí ele escreveu até o final. Nós vamos falar aqui do livro 1 e do livro 2. Porque é neste ponto que aparece a discussão de Platão sobre um dos elementos essenciais que aparece no mito de Protágoras. Um dos elementos essenciais aos homens para que os homens possam participar da conversação, da democracia e da organização da cidade, que é a justiça. O problema todo de Sócrates e de Platão é que há uma questão anterior a esta que Protágoras colocou. Porque a maneira como Protágoras colocou é o seguinte: Zeus falou para Apolo levar 2 dotes aos homens para que os homens pudessem conviver: justiça e pudor. Ok. Mas o problema de Platão é anterior do ponto de vista lógico, porque Platão está pensando na seguinte coisa: o que é que nós entendemos, afinal de contas, por justiça? Esse é o problema. Antes de saber quem é justo e quem não é justo, nós precisamos ter uma noção clara do que nós chamamos de justiça. Como é que chama uma pessoa de injusta se a gente não sabe o que é a justiça? Eu preciso saber o que é a justiça para poder chamar alguém de justo ou de injusto. E este é o problema da República. Todo livro A República tem um eixo condutor: responder o que é a justiça. Porque se nós respondermos o que é a justiça, nós vamos poder dizer que, de fato, a democracia não funciona porque falta justiça, porque os homens não conseguem ser justos, mas também nós vamos ter condições de dizer: aqui está a justiça. E para fazer uma cidade justa, a cidade tem que espelhar isto daqui, que é a justiça. Mas se nós não soubermos o que é a justiça, como construir uma cidade justa? E como fazer com que os homens sejam justos na cidade justa, mantendo-a justa, se eles não sabem o que é justiça? Então nós temos que investigar primeiro o que é a justiça. Vejam que este é o grande problema da política. O problema da política não é a democracia e a não democracia. O problema da política para os gregos, no nascedouro, é a justiça. É a maneira como se pode organizar uma cidade onde ninguém se sinta injustiçado. Se eu estou aqui na minha cidade e eu me sinto injustiçado, eu não vou conseguir colaborar com as leis da cidade. Se eu estou aqui no meu bairro e meu bairro cria situações para mim onde eu me sinto injustiçado, é difícil eu colaborar com o meu bairro. Para que eu possa colaborar com a cidade, com as leis, com o funcionamento da cidade, é preciso que eu não me sinta injustiçado. Então, a política é a administração da cidade
para resolver conflitos, torná-la harmoniosa sob a luz da justiça. Esta é a política que os gregos pensaram. Platão, portanto, começa o livro A República com uma historieta, como sempre, contada por alguém, que contou por alguém, mas, enfim, é sobre Sócrates visitando uma casa de um velho muito rico. Eu até marquei aqui nesse caderno algumas passagens para que elas não destoem do texto da própria República. E que eu vou depois conversar com vocês. Este velho era o Céfalo. Céfalo era um velho rico. E quando Sócrates adentrou a casa de Céfalo junto com outros jovens, e também lá já haviam outros parentes do próprio Céfalo. Céfalo logo viu Sócrates e disse: Sócrates, faz tempo que você não vem aqui. Você deveria vir aqui, porque eu ir até o centro de Atenas é difícil. Eu tô velho. É mais fácil você vir. Sócrates aproveitou o gancho da frase eu tô velho, porque Sócrates era um grande conversador. Você jogava um gancho, ele pegava para conversa. E ele foi, mordeu a isca jogada por Céfalo, que era a isca que ele estava querendo. Ele falou: Céfalo, eu gosto de escutar os mais velhos, porque eles já trilharam o caminho que nós, os mais jovens, vamos ter que trilhar. E vou te fazer uma pergunta. O que é ficar velho sendo rico? E Céfalo disse: olha, Sócrates, ficar velho é duro. Muitos dos meus colegas que estão ficando velhos estão reclamando adoidado, mas eu não. Porque, vejam, e agora eu vou falar uma coisa para vocês entenderem o caráter erótico do povo grego que nós não temos. Ele falou assim: sabe o que acontece? É bom ficar velho porque a gente se livra de tantos desejos, de tantas paixões que nos incomodam. Dá uma paz, uma serenidade, que é boa. E, sendo rico, a gente pode resolver alguns problemas que nos afligem na velhice. Quais, o Sócrates falou? Quais? Você vai pensar assim, ele vai falar da saúde, né? Não, claro que não. Essa preocupação da saúde é nossa, é moderna. O grego vai simplesmente se preocupar com o quê? Com a checagem dos mitos, a checagem das fábulas. Céfalo fala assim: sabe, Sócrates, quando a gente fica velho, sabe aquelas fábulas que a gente não dá a mínima importância para elas? E o Sócrates falou: quais? A do Hades, que é o inferno grego. O Hades, quando a gente é jovem, falam do Hades, a gente ri, a gente se diverte, a gente não dá bola, mas quando a gente vai ficando velho, a gente começa a pensar: e se essas fábulas sobre o Hades, sobre descer ao Hades e ter que expiar os nossos pecados perante um tribunal, avaliar se fomos ou não fomos aquilo que deveríamos ser, isso preocupa a velhice. E nessa hora, Sócrates, é bom ter dinheiro. Porque a gente descobre que tendo dinheiro, a gente não precisa ficar devendo nada para os deuses e não precisa ficar devendo nada para os homens.
pagar todas as dívidas para com os homens, não ser injusto com nenhum, e fazer todas as oferendas para os deuses, e não ser injusto com nenhum, é o propósito. Se você fizer isso, e se o Hades existir, quando você descer ao Hades, você não terá nada a temer. Pagar as dívidas, descer ao inferno, para o grego antigo, descer bem, ir dar de encontro com um tribunal que avaliaria a sua vida, é alguma coisa que você pode fazer tranquilo, descer bem, se você foi justo. Ou seja, se você pagou as suas dívidas, se você não injustiçou ninguém. E se você foi justo com os deuses, se você fez as oferendas, e você não foi injusto com o poder maior. Nada de saúde, nada de herança, nada de filhos, nada de pensar em outra coisa a não ser justo. Ser justo é ser bom. Eis o gancho que Sócrates parece que estava babando. Justo, ser justo. Sócrates começou então uma discussão, mas me diga, Céfalo, o que é ser justo? E o Céfalo falou, é isso que eu acabei de dizer, é não dever nada a ninguém. Muito bom. Mas veja só, eu empresto para você, Céfalo, você me empresta uma faca, uma arma, e eu fico com ela. Para ser justo com você, já que você me emprestou, eu tenho que devolvê-la. Céfalo falou, sim, isso é ser justo. Não ficar devendo nada a ninguém. Se você pegou uma coisa, devolva. Se você não pode devolver, pague o que deve com o seu dinheiro. Por isso que eu estou tranquilo sendo rico. Porque eu posso fazer isso. Eu não vou morrer devendo. Eu não vou morrer sendo injusto. Quer dizer que ser justo é, então, retribuir aquilo que se deve. Devolver aquilo que se emprestou. Dar de volta aquilo que se tomou. Sim, porque eu pego uma parte, depois você repõe. Ajustou. Tem justiça. Só que eu emprestei a faca. A faca está comigo. Quando você me emprestou, você era um homem lúcido. Quando eu volto para devolver, você ficou completamente gaga. Eu sou justo e bom se eu te entregar a faca? Não poderia você enfiar essa faca no seu próprio peito, dado o estado de loucura que você está? Não seria interessante eu não devolver? Você falou assim, se você for um bom amigo, talvez seja interessante você não devolver. E aí, Sócrates dá o bote da dialética, né? Bem, então agora você caiu numa contradição, né? Porque para eu ser bom amigo e ser bom, eu tinha que ser justo. Só que agora, para ser bom amigo, eu não posso ser justo, eu tenho que ser injusto, ou seja, não posso cumprir a definição de justiça que você disse, que é entregar aquilo que se emprestou, ou pagar aquilo que se deve. Esse é o método do Sócrates. Céfalo percebe logo que a conversa não tá para ele, e ele fala, olha, eu estava fazendo meus sacrifícios aos deuses, quando vocês chegaram, eu vou deixar vocês conversando, e vou continuar o meu sacrifício. Céfalo levanta, e eis que, ouvindo aquela conversa, estava Trasímaco. Trasímaco está completamente enraivecido com aquela conversa.
Porque ele acha que Sócrates está fazendo um auê, está fazendo aquele espetáculo de retórica. E ele diz, Sócrates, para com esta bobagem que eu não aguento mais. Sócrates fala, mas que é isso, Trasímaco? Sócrates, eu vou dizer para você o que é a justiça. A justiça é o interesse do mais forte. É isso que é a justiça. Sócrates falou, mas é o interesse do mais forte? E o debate então se desenvolve no sentido de Sócrates ir pondo obstáculos nesta definição de Trasímaco, que é uma definição, né, que muitas vezes nós usamos. Pensa bem, às vezes alguém chega para vocês e fala assim, a justiça da cidade é esta. E depois você volta para casa e fala, quer saber de uma coisa? Sabe o que é a justiça? A justiça mesmo é a injustiça. Porque a justiça, o que é chamado de justiça, aquilo que é definido como justiça, aquilo que é exercido como justiça, tanto na definição como na realidade, é o interesse daqueles que estão no poder, daqueles mais fortes que estão no poder. No fundo, a justiça é o que eles querem para eles. Satisfaz a eles. A justiça é uma grande injustiça. A gente fala isso direto. E a gente se acha crítico. E Trasímaco se achava o máximo dizendo isso. Quando Sócrates consegue derrubar a tese de Trasímaco, o próprio Sócrates cala Trasímaco. Mas Trasímaco percebe que ele não precisava falar muita coisa a mais. Por quê? Porque Sócrates consegue refutar essa definição de Trasímaco, mas ele próprio, Sócrates, não consegue dizer o que é a justiça. Sócrates consegue dizer o que não é e faz com que Trasímaco não consiga sustentar aquela tese de que a justiça é o interesse do mais forte. Mas Sócrates mesmo acaba confessando, olha, eu rodei, e quer saber de uma coisa? Eu não consegui chegar à justiça. Nessa hora é que aparece Glauco, e junto com o seu irmão, Adimanto. E Glauco vai introduzir uma outra definição. Glauco vai dizer a seguinte coisa, Sócrates, deixa o Trasímaco de lado. Deixa o Trasímaco de lado. A questão não é nada disso. A questão não é esta que você está pondo. A questão é a outra, Sócrates. E Sócrates olhou espantado e falou, mas então, Glauco, me diga o que você acha. E Glauco falou a seguinte coisa. Uma coisa que a gente sempre fala por aqui também. Vocês acham que falam direto. Glauco falou a seguinte coisa. Olha, o problema todo não é se a justiça é o interesse do mais forte ou não é. O problema todo é que ninguém é justo a não ser por medo de punição. Se não for por medo de punição, as pessoas são injustas. E quer que eu te fale uma coisa? Só sendo injusto que você é feliz. Porque se você for justo, você não vai se dar bem e não vai ser feliz. E vou dizer mais, o Glauco falou. Essa posição de você não ser justo para ser feliz é a posição mais racional possível. Nós não estamos abandonando a razão, pelo contrário, nós estamos sendo muito racionais ao fazer com que nós não nos curvemos à tentativa de ser justos. Nós temos que ser justos para não ser punidos, mas podendo não ser punidos, sendo injustos, é muito racional
ser injusto, porque isto vai nos dar vantagem e vai nos trazer felicidade. Adimanto, irmão de Glauco, também vai nessa direção e ajuda Glauco. E Sócrates então começa todo um trabalho de novo, de tentar desmontar esta argumentação de Glauco, como desmontou a de Trasímaco. E é um longo debate, uma longa conversa, que vale a pena vocês lerem. Mas aqui para nós, o importante é saber que Sócrates de novo desmonta esse argumento. E de novo Sócrates, ao desmontar esse argumento, diz para Glauco: Glauco, eu consegui calar você, mas eu confesso que eu não consegui chegar, eu próprio, à justiça. Platão para de escrever aí. Fecha o seu livro, o seu caderno, o seu papiro, sei lá o quê. Ou Platão, né, para de digitar, fecha o seu computador e não volta mais. Larga esse diálogo deste jeito. Só muito mais tarde ele retoma para o livro 3, 4, 5. E só então ele vai construir uma visão de homem, uma visão de educação, uma visão da cidade, uma visão de alma, para montar o que ele entende por cidade justa. E montar a ideia de justiça para poder fazer a cidade justa. Só então Platão vai compor o seu tratado de política. O primeiro grande tratado de política, a República, e também a primeira grande utopia. Sabe, gente, este é o assunto da próxima aula. Este é o assunto da quarta aula. Gostaram? Ninguém assine para o outro a chamada. Eu vi que a Duda ficou aí sentadinha, né? Mas eu vi também que um cutucou o outro em lugares onde não se deve cutucar. Não vou dar meio ponto a menos para ninguém na média por isso. Olha, agora há pouco, o inspetor de aluno, deixa eu ver se ele está aqui. Oi? Oi? Vai ter seminário amanhã? Vai com o Guilherme. Olha lá, o inspetor de aluno da escola disse que amanhã, quarta-feira, às 21 horas, tem o Guilherme, da Unicamp, e que foi assessor do Haddad no programa de 2018. Obrigado, viu? Nada. Essa escola aqui é fantástica, né? O inspetor sempre aqui na porta, sempre muito solícito. É isso. A tarefa é essa. Você lê o primeiro e o segundo livros da República. Tem na internet, é só pegar. Você vai achar que é um diálogo mais complexo, mas você vai acabar gostando. Até a quarta aula.